que o Apocalipse fala do catolicismo e do protestantismo? Comentário em áudio de Mário Persona sobre a união dos sistemas católicos, protestantes e outros que culminarão no aparecimento de Babilônia, a grande meretriz. Detalhe importante quando nós lemos essas cartas é identificar que elas representam uma expressão do testemunho cristão na Terra. E o testemunho cristão, ele obviamente inclui joio e trigo, ele inclui falsos e verdadeiros. Mas quando o Senhor se dirige, ele não fala ao testemunho, ele se dirige ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, ao anjo da igreja que está em Esmirna. E aí ele faz uma distinção, porque ele fala, tenho contra ti que toleras Jezabel, na outra de Pérgamo, ele fala umas poucas coisas no versículo 14, tenho contra ti porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Então ele mostra uma distinção entre o anjo, que seria a representação daqueles que são responsáveis pelo testemunho, e os outros que estão dentro dessa massa de pessoas. E ele faz uma distinção também no final, quando ele fala do remanescente. Sempre em cada um desses testemunhos existe um remanescente. Aqui a palavra no versículo 24 de Apocalipse 2, a palavra restantes aqui pode ser traduzida também como remanescente, mas eu vos digo, a vós e ao remanescente que está em Tiatira, a todos quantos não têm. Então existe, a impressão que dá é que existe uma diferença entre dizer para todo o testemunho e dizer para aqueles que realmente têm responsabilidade dentro desse determinado testemunho, e aqueles que são um remanescente ou vencedores, como ele vai depois se referir no final de cada carta, de cada igreja aqui. E ele no versículo 18, quando nós lemos essa quarta carta aqui, a igreja de Tiatira, nós vimos na outra reunião que em Pérgamo, o mundo entrou na igreja. O mundo entrou no testemunho. Por quê? Porque eles acabaram buscando uma posição dentro, até mesmo como forma de evitar a perseguição. E aí Constantino acabou oficializando a religião cristã, e Constantino era ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe da igreja. Uma coisa que nunca tinha acontecido antes, e de repente você tem um rei que é quem manda na igreja, quem manda no testemunho cristão na terra. E assim foi com Constantino durante esse período aqui, que foi o período quando as perseguições de Esmirna, do período de Esmirna, terminaram. Mas aquilo que começou como o rei se colocando sobre a igreja, vai virar uma coisa inversa aqui, vai se transformar em outra coisa, quando a igreja, ou o testemunho cristão, se coloca sobre os reis, acima dos reis. E aqui nós temos a Idade Média, quando os reis passaram a ser coroados pelos bispos ou pelo Papa. E isso vai até, acho que Napoleão, né? Se não me engano foi Napoleão que tirou a coroa da mão do bispo que ia coroá-lo e colocou ele próprio, a coroa na sua própria cabeça. Mas a confirmar isso, né? Eu me parece que foi assim. Mas de qualquer maneira, essa posição agora da cristandade no mundo de ordenar reis e de determinar quem seriam os governantes era algo totalmente fora daquilo que Cristo tinha determinado para a igreja no mundo. Que ela seria estrangeira aqui, e não
uma controladora de reis e governantes e coisas assim. E nós vamos ver que lá no final, em Apocalipse 17 e 18, depois que a cristandade, depois que a igreja, são os verdadeiros salvos por Cristo, forem tirados da terra no arrebatamento, a cristandade, obviamente, permanecerá aqui com todos os seus sistemas, com todas as suas organizações, seus templos e lideranças e tudo mais, formada por aqueles que não eram realmente salvos, aqueles que não eram genuínos na sua fé. E essa cristandade que vai ficar aqui, ela vai estar montada na besta. O que significa isso? É a mulher que João vê, ele viu uma mulher vestida de escarlate, uma mulher que ele se espanta muito quando a vê, e ela está embriagada com o sangue dos santos, e ela está montada sobre uma besta, que é o governo civil. Então essa influência na cristandade sobre o governo civil vai durar até depois do arrebatamento. Só que aí, a gente não poderia, como a gente sabe, esse período de Tiatira, ele representa a Idade Média e, obviamente, o catolicismo, que foi o predominante na Idade Média como testemunho, como cristandade na Terra, foi o catolicismo romano. E no final, nós vamos ver a mulher montada sobre a besta, e é realmente a cristandade ditando ou dominando sobre o governo civil. Mas a gente não pode atribuir apenas a Roma, ou ao catolicismo romano, essa posição. Porque nós sabemos que, no final, a grande meretriz, ela não é apenas o catolicismo romano, mas ela é todo o conjunto da cristandade que professa, a cristandade professante, né? Não os salvos, mas o conjunto da cristandade professante, que vai ser uma grande massa, talvez, obviamente, com a maior direção vinda de Roma. Porque aqui nos fala, nesse próprio texto da carta a Tiatira, ele fala das suas filhas. Eu acho que é esse, né, que tem. Ferirei de morte seus filhos, versículo 23. Ferirei de morte os seus filhos. Ela tem filhos agora. Esses filhos talvez sejam as organizações decorrentes do catolicismo romano, que inclui todas as organizações cristãs na face da terra, porque todas elas nasceram no seio da Igreja Católica Romana. Desde a Reforma, quando o protestantismo teve início, até depois as outras grandes e pequenas divisões da cristandade tiveram sua origem no seio do catolicismo romano. Isso é histórico, não é? Mas ela no final será derrubada da besta. Essa mulher, lá em Apocalipse 17 e 18, ela é derrubada. E ela deixa de ser dominante sobre o governo civil, e pelo contrário, ela é destruída pelo governo civil. Porque a besta come as suas carnes, que nos é dito lá em Apocalipse 17 e 18. Existem algumas outras características aqui que nos levam a identificar esse sistema que era basicamente a religião cristã dominando sobre o mundo, os reis e tudo mais. No versículo 18, o anjo, e ao anjo de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus. A gente sabe que toda palavrinha que tem na Bíblia, ela tem um significado. Por que é que o anjo diria que isto está sendo dito, o anjo escreveria, que isso estaria sendo dito pelo Filho de Deus? Porque Jesus é o Filho de Deus, ele se apresenta, nós vemos em todo o Novo Testamento que Jesus é o Filho de Deus. E, no entanto, esse sistema religioso representado pelo romanismo introduziu a doutrina de Jesus, o Filho de Maria. E ele é conhecido como Filho de Maria. Toda a arte católica romana sempre aparece Jesus como alguém sujeito a Maria, e vem aquela doutrina que se você pedir para Maria, ela pede para o filho, porque o filho obedece à mãe, e aquela coisa toda. Mas aqui ele deixa muito claro, Jesus, isso diz o Filho de Deus. Mas existe um ponto que é até positivo,
que são as obras. O versículo 19: eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Dentro desse sistema todo, sempre existiram os vencedores ou um remanescente que fez boas obras. E eu acredito que ninguém vai encontrar um sistema com um histórico de boas obras maior do que o sistema católico romano. Todo mundo sabe, toda cidade tem uma santa casa, tem um asilo, tem uma entidade para recolher mendigos, tem médicos que vão pelo mundo inteiro para ajudar O sistema católico romano, ele sempre foi um grande promotor das obras de caridade, com suas freiras, seus monges, seus padres, todo o seu exército de servidores, sempre foi. E mesmo durante a Idade Média, nós temos histórias, histórico de muitos cristãos que eram extremamente piedosos na sua maneira de viver como cristãos, na sua caridade, no seu amor, e Deus vê isso. Ele fala aqui: eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé. Isso não passou despercebido de Deus, como não passaram despercebidas as esmolas que Cornélio fazia a Deus. Obviamente, Deus, ele não foi salvo pelas esmolas, mas Deus não deixava isso, de perceber isso. Ele está percebendo isso aqui, nesse meio. Porém, como o irmão falou, a falta de disciplina, de cuidado, de julgamento, e o Senhor se apresenta aqui como um juiz para essa igreja, porque ele tem os olhos como chama de fogo, que são olhos julgadores, que são olhos que vêm e queimam, porque o fogo é aquilo que queima, o fogo representa juízo. E o latão reluzente, os pés semelhantes ao latão reluzente, ao latão, esses pés nos falam de juízo também, esse latão. No versículo 20, ele fala então que por falta desse cuidado, eles estavam tolerando Jezabel. Talvez existisse realmente uma mulher lá em Tiatira, há 2000 anos, que se chamasse Jezabel e tenha tido uma posição de destaque e de ensino. Mas hoje nós entendemos que isso é todo um sistema ao qual é dada a capacidade ou a liberdade de ensinar. Tanto é que em nenhum lugar na Bíblia nós encontramos que a igreja ensina. Nunca. Porque a igreja, obviamente, é feminino e a mulher não ensina. Não permito que a mulher ensine, diz Paulo, escrevendo a Timóteo. Mas dentro da cristandade, a igreja ensina. E essa frase e essa doutrina é tipicamente, originalmente, católica romana. Os ensinos da Santa Mãe Igreja. Qualquer padre vai falar isso, porque é uma frase comum lá dentro. E ela ensina o quê? Para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Obviamente isso aqui não é literal, não é? Ela não estaria, essa Jezabel aqui, ela não estaria dizendo que as pessoas podiam se deitar com todo mundo. Essa prostituição é prostituição religiosa. Lá no Antigo Testamento nós vemos várias vezes Deus, o Jeová, falando de Israel, da sua prostituição. Por quê? Porque Israel se associava com os reis da terra. Judá depois também se associava com os reis da terra, fazia alianças com os reis e tudo mais, e aos olhos de Deus isso é prostituição, porque é você se deitar com o inimigo, isso é prostituição. E nós sabemos o quanto esse sistema religioso hoje, que não é apenas, na sua versão moderna, não é apenas o catolicismo romano, mas é também toda a cristandade, o quanto ela se deita com os inimigos. Nós vemos que lá no final, quando vai falar da Grande Babilônia, ela é chamada de prostituta, de grande meretriz, e ela está se fornicando com os reis da terra, sendo infiel a Deus, porque ela se vende para interesses de homens, para interesses de poderes humanos. E idolatria, obviamente, nem precisa falar o quanto foi introduzido de idolatria na cristandade. As raízes estão lá em Constantino, quando ele, para agradar os pagãos que deviam agora ser batizados, ele transformou muitos dos ídolos
gregos e romanos em santos cristãos. Mas isso foi aprimorado nos tempos de Tiatira, na Idade Média, que é de onde nós vemos o maior desenvolvimento da veneração aos santos. E isso nos leva à idolatria. Uma outra coisa também que ela tem aqui é no versículo 28. O que é interessante é que também haverá, dentre esses, aqueles que participarão do arrebatamento. Porque dentro do sistema romano há salvos, há muitos salvos. Eu fui um salvo dentro do sistema romano. Eu me converti, comecei a ir à missa, fiquei um ano indo à missa, ajudando o padre, tocando violão na missa. E eu sabia, eu tinha certeza da minha salvação pela fé em Cristo. Eu era um salvo, dentro de um sistema errado, mas um salvo. E aqui ele fala aos que vencerem, ao que vencer, ele não só deu, no versículo 25, a promessa da sua vinda, que é a primeira referência à sua vinda, aqui nas 7 cartas, essa é a primeira que recebe uma referência à sua vinda, mas ele também fala da estrela da manhã, no versículo 18. E o que é a estrela da manhã? A estrela da manhã é Cristo. Em Apocalipse 22, o Senhor Jesus fala, eu sou a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. E o que é a estrela da manhã? A estrela da manhã é aquela estrela que nós vemos ela mais brilhante antes de nascer o sol. Quando está quase para amanhecer, você olha no céu, tem uma estrela que está muito brilhante. Essa é a estrela da manhã. É a estrela que brilha antes do sol nascer. Porque Cristo também, lá em Malaquias 4, ele é chamado de sol da justiça. E quando ele vier como sol da justiça, aí todos irão vê-lo, obviamente, porque o sol quando nasce, todos veem o sol, ele ilumina o mundo inteiro, o sol. Mas a estrela não, a estrela são apenas os madrugadores que veem a estrela. Não é todo mundo que vê a estrela da manhã, tem gente que nunca viu, talvez, né? Quem nunca acorda antes do sol nascer, nunca viu a estrela da manhã. Mas a estrela da manhã é aquilo que antecede a vinda de Cristo para reinar, para trazer juízo sobre as nações e para reinar no mundo. A estrela da manhã nos fala de Cristo vindo no arrebatamento. E ele promete a esses de Tiatira que ele vai dar a eles a estrela da manhã. Então, muitos, dentro do sistema religioso que hoje nós chamamos de católico romano, estarão no arrebatamento, subindo para se encontrar com Cristo. Porque eles também fazem parte do um só corpo de Cristo. Não porque eles pertencem ao sistema romano, mas porque eles creem em Cristo, foram lavados pelo sangue de Cristo, foram selados pelo Espírito Santo e, obviamente, estão vivendo dentro de um sistema errado, mas eles são sim, membros do corpo de Cristo. Aí um outro detalhe aqui que é muito interessante é o versículo 26. Olha que interessante. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Agora, qual foi o desejo sempre de Tiatira? Dominar sobre os reis do mundo. Dominar sobre o mundo. Desde o princípio, o sistema católico romano quis ter domínio sobre a terra. Quis ser o grande governante da terra. O Papa quis ser o grande governante. Mas agora Cristo dá a promessa, não obviamente ao sistema todo, mas ao que vencer. Que é que são os verdadeiros, os genuínos dentro desse sistema. O que eles vão ter como recompensa? Eles vão sim reinar com Cristo sobre os reis da terra. Olha que interessante, que ironia, né? Que linguagem irônica que Deus usa até aqui. Ou seja, o que Tiatira buscava fazer na marra, na força, não vai ter, porque ela vai ser comida pelos reis da terra no final. A besta vai comer suas carnes, nos fala lá no capítulo 18, eu creio, de Apocalipse. Mas os fiéis, os que são realmente os salvos, estes sim reinarão com Cristo sobre a terra e sobre todos os reis da terra. Tem vários detalhes aqui que são interessantes, né? Nós vemos que eles toleravam Jezabel no versículo 20 e, num certo sentido, o Senhor Jesus tolerava eles também. No versículo 20 fala, tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina, engana, etc.
E no versículo 21 ele fala, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Então, o Senhor age também com graça e com misericórdia em todas as situações. A gente pode, numa leitura muito rápida de Apocalipse, enxergá-lo como um juiz severo, né? Ele realmente é severo, ele tem olhos como chama de fogo e pés semelhantes a latão reluzente, mas a sua graça não deixa de existir, a sua benignidade, a sua paciência, o fato dele dar tempo para que se arrependesse, isso ele continua. E outra coisa também interessante é a questão do testemunho. No versículo 23, quando ele fala, ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Então, na realidade, ele estava vendo coisas que as pessoas não estavam enxergando, mas que ele, julgando, através de um juízo que ele ia lançar, as igrejas também saberão quem ele era, conhecerão melhor quem ele era. E a gente sabe que também é uma das maneiras como nós conhecemos melhor o Senhor, é através das oportunidades em que ele julga o seu testemunho na terra, e com isso depura, né, o testemunho. Mas mais adiante ele vai falar, no versículo 24, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Aqui não diz quais sejam essas profundezas de Satanás, né? Mas o que é importante é ele falar no versículo 25, o que tendes, retende-o até que eu venha. Ou seja, o Senhor reconheceu nesses que eles tinham algo que era genuíno. E esse algo que era genuíno é que ele exorta eles a reterem. Eles não tinham que assimilar nada das profundezas de Satanás ou de qualquer outra coisa, mas reter, era só reter. Segura aí o que você já tem. É só isso que ele pede. Ele não pede nada, ele não fala assim, vocês têm que conseguir mais do que vocês já têm. Não. Retenham o que vocês já têm. E aí ele vem com a promessa, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Agora isso aqui é uma outra coisa interessante. Eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, dar-lhe cedo da manhã, etc. Mas por que é interessante essa passagem? Eu lhe darei poder sobre as nações. Porque se a gente perguntar qual foi o sistema religioso que ao longo de séculos teve e ainda tem poder sobre as nações? O sistema católico romano. Foi sempre o Papa ou bispos, né, da Igreja de Roma é quem colocava a coroa na cabeça dos reis, quem coroava reis. Quando havia guerras, disputa entre as nações, o Papa era chamado para dar o voto de Minerva, para interceder e fazer a pacificação, né? Então, como estando acima das nações, como tendo poder sobre as nações. Isso sempre foi a tônica do sistema católico romano, querer dominar sobre as nações, querer que os governos lhe obedeçam. E até hoje, né, a gente sabe que até hoje muitos países pedem a bênção no Papa. A gente sabe, não sei se tem alguém de Portugal escutando aqui, mas durante muito tempo, o regime político de Portugal tinha uma associação muito íntima com Roma. Então era proibido publicar livros e revistas e jornais em Portugal sem aprovação prévia da Sé Romana, da Igreja Católica. Por muito tempo isso daí era proibido. Tinha que primeiro ter o imprimato da Igreja Católica, dos bispos, do Papa, dos padres, etc., para poder publicar qualquer coisa em Portugal. No tempo, acho que do Salazar, se não me engano, acho que foi isso, não lembro, não sei direito. Mas então eles tinham esse domínio. E o Brasil, mesmo o Brasil colônia, era proibido também publicar qualquer coisa no Brasil colônia sem autorização de Roma, da Igreja Católica de Roma. Tanto é que livros em português, mesmo em português,
mas que não eram aprovados por Roma, costumavam ser impressos na Inglaterra e contrabandeados para o Brasil, debaixo do pano, para que não fossem pegos, para depois serem distribuídos aqui no país. Então, o que ele está dizendo que ele vai dar para os seus dentro desse sistema, é justamente o que esse sistema sempre quis ter. Não é? Que ele fala, lhe darei poder sobre as nações. Esse remanescente, ele vai ter aquilo que o sistema sempre quis ter, e tinha, num certo sentido, mas que os seus dentro dele não tinham, eram sempre simples súditos desse sistema. E com vara de ferro as regerá as nações. Serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Agora, entenda aqui que esses poucos dentro desse sistema, a gente pode dizer que seriam os valdenses e outros grupos que se opunham ao Papa e eram massacrados por causa disso. Então, toda aquela perseguição que eles passaram vai virar ao contrário, na promessa aqui do Senhor. E o versículo 28 é muito precioso também. É bom a gente entender que essas promessas, embora elas sejam dirigidas a cada igreja, por causa do caráter com que ele fala em cada igreja, elas são estendidas também a cada crente, né? Porque são promessas, são desejos do Senhor, e o Senhor não nos priva também de muitas dessas coisas. Por exemplo, no versículo 28, dar-lhe-ei a estrela da manhã. O que é ter a estrela da manhã? É uma coisa mais do que bendita, porque a estrela da manhã, ela é aquela estrela que surge enquanto está escuro, antes do sol nascer. E nós sabemos que na Bíblia, Jesus, Cristo, é tipificado como o sol da justiça, um sol de justiça. E a estrela da manhã é aquela que nasce antes do sol de justiça. E isso aqui é um sinal muito gostoso, né? Muito precioso para o nosso coração, de pensar que antes que Cristo venha para reinar, para julgar as nações como sol de justiça, com toda a sua luz, o seu fulgor, iluminando tudo e desvendando todos os pecados que estão escondidos dos homens, né? Antes que ele venha das nações, antes que ele venha assim, ele virá como estrela da manhã, para os que o esperam. É na madrugada, nas últimas horas da madrugada, ele virá para os que estão esperando. Nós não esperamos o nascer do sol, nós esperamos a estrela da manhã. Bom, na continuação, então, né, da linhagem profética do testemunho de Deus na terra, do testemunho da igreja na terra, viria essa seguinte, que seria Sardes, que provavelmente representa o protestantismo, que veio de dentro do catolicismo. Quando eu disse lá que é dos seus filhos, né, que ele iria matar os seus filhos, no capítulo 2, versículo 23, ferirei de morte a seus filhos, seus descendentes, na verdade, a palavra grega aqui. Eu estava pensando nessa morte que ele fala aqui, que seria talvez a mesma que ele fala agora no capítulo 3. Né? Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, de uma certa forma, o protestantismo, ele é a cria do catolicismo romano. E aquilo que começou tão bem, né, no começo, logo também se deteriorou num sistema como era o catolicismo romano, fez o casamento bem rapidinho, fez o seu casamento com o mundo. Esses 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ele falou isso, eu acho que lá para Éfeso, né? Lá ele falou das 7 estrelas e 7 castiçais. Aqui ele fala de 7 espíritos e 7 estrelas. 7 estrelas são os expoentes, os guias de Deus responsáveis por guiar, como as estrelas no firmamento
Deus, quando criou as estrelas, colocou as estrelas no céu como guias para os homens. Até hoje os homens seguiam pelas estrelas. Para navegar, eles seguiam pelas estrelas. E os 7 Espíritos de Deus, eu penso que seja o caráter completo de Deus, no sentido de saber tudo, conhecer tudo, enxergar tudo. Não sei se isso resolveria a explicação ou não, o irmão pode até ajudar aí depois. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então era bem o caráter do que veio após o catolicismo romano, ou saiu de dentro do catolicismo romano, que falava da justificação pela fé, e não mais da ideia de venda de indulgências e coisas assim. As 7 estrelas são a responsabilidade de guiar que existe. Deus nos guia, e Ele usa para isso, Ele usa homens também para nos dirigir, para nos guiar, porque o Senhor criou as estrelas como guias, né, como referências para os homens. E os 7 Espíritos de Deus, eu acho que eu falei alguma coisa do caráter completo de Deus, na sua sabedoria, no seu conhecimento, em todas as coisas, os seus atributos. Não sei se seria isso ou não, mas é que o 7 nos fala de algo completo. O que mostra que, de qualquer maneira, esse caráter de testemunho aqui, de Sardes, tinha algo de bom também, porque o Senhor conhece as suas obras, né? Tens nome de que vives e estás morto. Quer dizer, as obras aparentemente estava tudo bem, do lado de fora, né? Por fora, bela viola, né? Por dentro, pão bolorento. Ser vigilante confirma o restante que estava para morrer. Então tinha coisa que ainda tinha uma chama de vida neles. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Agora, e não saberás a que hora sobre ti virei. Agora, ao dizer isso, o Senhor está falando algo que é um juízo bastante temeroso para os cristãos, porque em nenhum momento um cristão deve esperar o Senhor como ladrão. E é interessante quando fala que virei sobre ti como ladrão, é interessante que o protestantismo, embora tenha resgatado a doutrina da justificação pela fé, ele não resgatou a doutrina ou o conhecimento da vinda do Senhor, de se esperar o Senhor, da igreja esperando o Senhor na sua vinda. Porque ele continuou a professar a mesma coisa que o catolicismo romano professava. E qual era essa mesma coisa? De que o evangelho do reino seria pregado até o fim, então viria o fim. Por todo mundo, então viria o fim. Então a Igreja Católica adotou esse lema de levar a bandeira de Cristo por todo o mundo, conquistando inclusive terras, conquistando países com exército, e na marra. Tinha que levar na marra. Como fizeram no Brasil, evangelizavam os índios, convertiam os índios todos, como fizeram em vários países, no Oriente, na África, onde ia também o exército, ou ia em conluio com algum governo para fincar a bandeira também nesses países, como sendo a bandeira da cruz. E a gente sabe que até o Japão foi evangelizado dessa maneira por São Francisco Xavier. Foi o primeiro ocidental a levar a palavra da cruz no Japão, com todas as dificuldades, né, e todos os erros, às vezes misturado com idolatria e tudo mais do catolicismo, mas levava-se a palavra da cruz. A pessoa sabia que Cristo morreu, derramou seu sangue pelos nossos pecados. Tudo isso está no credo, né, dos apóstolos. Mas não a vinda, não o aguardar a vinda. Tanto é que é notório isso no credo, né, de creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho, tal, eu não lembro agora, mas não fala da vinda, não fala da esperança da igreja para aguardar o Senhor a qualquer momento. Fala da doutrina católica e a doutrina protestante tem a ideia da vinda de Cristo para castigar os ímpios, para julgar os ímpios e fazer o juízo final. Essa que é a vinda de Cristo que é crida dentro do catolicismo e do protestantismo. Tanto é que eu, numa das reuniões, em 2014, eu acho,
que eu gravei, e eu dizia que o presbiterianismo não espera pela vinda de Cristo. Nossa, eu tomei uma vaia, já 2 pessoas escreveram para mim indignadas, que são presbiterianos, né, defensores da sua religião, falando assim, como não? A igreja presbiteriana espera sim a vinda de Cristo. Eu falei, não é assim como você pensa, porque se você espera qualquer coisa antes de Cristo vir, então você não espera a vinda de Cristo. Você espera essa qualquer coisa. E o que a Igreja Católica e também o protestantismo espera é que o mundo seja evangelizado primeiro. Então é a ideia de vamos estabelecer o reino de Deus na terra. Tem muito, eu não lembro exatamente a frase que se fala no protestantismo, mas é algo como vamos conquistar o mundo para Cristo ou estabelecer o reino na terra. Então a ideia é de que os cristãos, eles precisam trabalhar muito, pregar o evangelho até o fim do mundo, né, por todas as nações, etc., até que o mundo inteiro se converta, exceto os que não se converterem, mas daí já foi, todo mundo já ouviu, todo mundo escutou, o reino de Deus então poderá ser instalado na terra. É como se o Senhor Jesus estivesse no céu agora, observando e falando assim, bom, vamos ver quando é que esse pessoal vai conquistar o mundo inteiro para eu poder voltar, para eles estabelecerem o reino e eu voltar para reinar. Porque acham que cabe à igreja estabelecer o reino de Cristo na terra. E não, de jeito nenhum, nós não estabelecemos nada, nós não vamos fazer nada aqui. É Cristo quem vem e estabelece o seu reino, Ele é o rei do mundo, né? O rei de Israel, o rei do mundo, o rei dos gentios, não o rei da igreja, porque da igreja ele é o esposo, e a igreja não é sua súdita. Para nós cristãos é errado falar Jesus meu rei. Não dá. O pessoal em Salvador fala meu rei, né? Mas fala para amigo, assim, meu rei, né? Mas não para Cristo. É errado falar para Cristo Jesus meu rei, porque ele não é rei da igreja. Ele não é. A igreja não é súdita, é esposa. É esposa de Cristo. Ela tem um caráter muito mais elevado do que os súditos que estarão na terra, debaixo do reino de Jesus, de Cristo aqui na terra. Então, essa ideia de que muitas coisas precisam acontecer antes, tipo, levar o evangelho por todo o mundo, depois aparecer o anticristo, e o cristão, então, fincar pé aqui para eleger voto, irmão só vota em irmão, para ter governantes cristãos e tudo mais, tudo isso faz parte do pacote de primeiro querer estabelecer o reino de Cristo na terra, ou o reino de Deus na terra, para depois Cristo voltar, como se ele estivesse esperando a gente terminar de fazer essa tarefa. Não vai terminar nunca. Não vai terminar nunca, porque cada vez mais nós vamos estar numa situação de penúria, de desgraça, de destroços, e vai sobrar muito pouca coisa. E o Senhor vai tirar a igreja da terra a qualquer momento, o que vai ser uma bênção para o cristão, mas é uma vergonha também, porque ela falhou na sua missão de representar Cristo na terra. Mas não tinha essa missão de querer implantar o reino de Cristo na terra. Então é isso aqui, basicamente, o que fala da igreja de Sardes, representando então esse sistema protestante que depois acabaria também se dividindo em N diferentes igrejas, não é? Mas é um sistema que também permanece até o final, porque ele vai falar no versículo 3, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então a esperança do cristão jamais deveria ser de Cristo vir como um ladrão, porque o que é isso? É ele vir para pessoas que não o esperam. É ele vir para pessoas que não o esperam. Por isso que ela toma um susto. Até teve um irmão que escreveu dizendo que muitos cristãos serão arrebatados pelo arrebatamento. Ele usou a palavra arrebatados no sentido de surpresos. Serão pegos de surpresa pelo arrebatamento. Por quê? Porque não esperavam. Esperavam primeiro o mundo virar cristão, para Cristo voltar e estabelecer seu reino. Mas não é bem assim que vai acontecer. Então a gente encontra bastante dentro não só do presbiterianismo,
mas de outras religiões fundamentalistas cristãs, catolicismo, metodismo, aquele anglicanismo, né, a igreja anglicana, essa ideia de se estabelecer no mundo. Tanto é que igreja anglicana, o próprio nome diz, é a igreja inglesa, porque ela vem do período da Reforma Protestante, quando se formaram as igrejas nacionais. Então você tinha a igreja da Suécia, você tinha a igreja da Inglaterra, que é a anglicana, onde Henrique VIII era o rei, e depois ele brigou com o Papa, porque ele queria divorciar e casar de novo, o Papa não permitiu, então ele rompeu e abriu uma fresta na doutrina que ele podia divorciar e casar de novo, sem autorização papal. Existe a igreja da Dinamarca, existem todas essas, igreja da Finlândia, da Islândia, igrejas nacionais, são igrejas protestantes, onde o governo é também determinante, tem um pé dentro. Tanto é que, até hoje, se você perguntar quem é o chefe, o cabeça da igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, pasmem, é a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth é a papisa. Ela não usa esse nome, claro, né? Mas ela é a papisa da igreja anglicana. Ela é a cabeça da igreja anglicana. Talvez que é por isso que ela não morre, né? A mulher está aí há tanto tempo, ela dura bastante. Mas ela que comanda a igreja, ela tem a palavra final da igreja anglicana. E a gente vê onde chegou a coisa, né? A Suécia, até 1969, era obrigatório toda criança que nascia na Suécia ser batizada na igreja da Suécia. Então, isso causou uma situação bastante curiosa. Hoje, quando se faz um censo na Suécia, a maioria da população sueca é cristã, porque todos era obrigatório o batismo. Até 1969 era obrigatório o batismo. A maioria dos suecos são cristãos. Porém, o censo vai mostrar também que a maioria dos suecos são ateus. Por que isso? Porque são ateus. Não creem em coisa nenhuma. Tem até bispo da igreja da Suécia que é ateu e declara isso em entrevista. O entrevistador pergunta: você acredita que existe Deus? Eu não acredito que exista Deus. Porque lá a igreja da Suécia virou mais como uma entidade beneficente do que qualquer coisa. Então é esse estado lamentável em que virou também o protestantismo, quando fala que tens nome de que vives. Uau, começou bem e estás morto. Ou seja, aquele lampejo de vida que tinha foi para o vinagre, porque não continuou adiante. Mas ainda tem alguns em Sardes, no versículo 4, que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E aí ele vai falar do versículo 5, né, o que vencer, de maneira nenhuma arriscaria o seu nome do livro da vida. Aqui é importante lembrar que estamos falando de testemunho, não estamos falando de salvação. Em nenhum lugar aqui o assunto é salvação. Esse é o testemunho de Deus na terra, e o testemunho, você pode sim perder o testemunho ou não perder o testemunho, porque se você é um testemunho ruim, Cristo tira você da terra porque não está dando certo, né? Então, quando ele fala de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e livro da vida tem mais um significado. O livro da vida não é só livro de salvos. O livro da vida pode ser o livro das pessoas que estão vivas. E confessaria o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu encontrei aqui uma relação de versículos que acho que ajuda a entender essa expressão livro da vida. O dicionário bíblico, Concise Bible Dictionary, ele fala que é simplesmente chamado de livro de Deus e pode ser um livro daqueles que tão somente têm um nome para viver, ou seja, servem como um testemunho, né? Se dá testemunho de que são pessoas vivas, cujos nomes podem, consequentemente, ser apagados. Então, esses nomes como testemunhos podem ser apagados. Daí ele cita Êxodo 32, o livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 32 e 33. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro.
Mas esse riscado do livro aqui é que deixar de ser um testemunho para Deus, que é também o que nós estamos vendo aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Porque lá também no Salmo 69, versículo 28, sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Mais uma vez, seria também pessoas que têm nome para estarem vivas e servirem para Deus, mas deixam de valer para isso, de servir para isso. Depois, Apocalipse 3:5, é isso que nós vimos, e Apocalipse 22:19 também. Apocalipse 22:19 vai falar também nesse aspecto. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então seria, eu acho que outra tradução é melhor aqui. Deixa eu ver aqui. Das coisas que se acham escritas neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Seria só esse primeiro trecho aqui, então. Agora a gente vai para o outro aspecto do livro da vida, que este sim, agora é o livro dos salvos. E desse ninguém pode ser apagado, de maneira nenhuma. Uma coisa muito importante hoje é fixar isso, que um salvo por Cristo, ele não foi salvo porque ele fez alguma coisa. Ele foi salvo por graça. Ele não conquistou a sua salvação por algum esforço. Ele recebeu de presente. E Cristo não tira mais esse presente que ele dá. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não volta atrás com as suas dádivas, seus presentes. Já é falta de educação eu dar um presente de aniversário para um amigo e depois eu brigo com ele e vou lá buscar o presente de volta. Devolve aí aquele cinto e aquela carteira que eu dei para você. Se possível, devolve com o dinheiro dentro. Isso a gente não faz, é uma questão de educação, né? Então Deus não pede a devolução do presente que ele deu, que é a vida eterna. Então Filipenses 4, versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço, eu estou na atualizada aqui, vamos ver a corrigida. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Essas, porque elas estão salvas. Porque elas estão salvas, ok? Depois mais uma passagem que fala também de salvação, seria engraçado. Ele fala duas coisas aqui. Apocalipse 3:5, eu acho que eu escorreguei na leitura aqui. 3:5, ele fala: o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscaria o seu nome do livro da vida. Esse livro da vida é um livro de testemunho dos que estão vivos. Dos que estão vivos e servem como testemunho. Mas no versículo 8, Apocalipse 3:8, não, acho que a referência aqui, eu acho que é 17:8. Apocalipse 17:8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então esses são os perdidos. Por que perdidos? Oi? Tá. Eu li 3 aqui. 13:8, exato. Adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Na verdade, não é que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O livro da vida foi escrito desde a fundação do mundo. E aqui sim são os salvos dentre o povo terreno de Deus. Nesse versículo 8, tiveram seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. A igreja foi escolhida antes da fundação do mundo. Mas é uma salvação. É o livro da vida de salvação. E lá no capítulo 17, também fala dos perdidos, no versículo 8 de Apocalipse 17:8,
cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Ou seja, diferente daqueles lá do capítulo 13. Mas tem mais um versículo aqui, que é o capítulo 20, versículo 12, Apocalipse 20, versículo 12, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E não foram encontrados, obviamente, no livro da vida, porque esse livro da vida é livro dos salvos apenas. E também no capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse livro que foi aberto no versículo 12, foi lançado no lago de fogo. Então esse é o livro de salvos. Desse livro ninguém tem o seu nome tirado. E finalmente, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então tá aí. Então, deixar muito claro isso, que nem sempre livro da vida é livro dos salvos, algumas vezes é, mas outras vezes é o livro daqueles que têm nome de vivos, mas não estão vivos. Tem nome de que estão vivos, mas não estão vivos. Tem mais um livro, em Daniel 12, versículo 1, que é o livro de Deus. Daniel 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Esse é um livro do remanescente dos judeus, que também estão registrados, ou seja, nada vai acontecer sem que esteja previamente determinado. É uma coisa que eu observo, viu? Às vezes irmãos que vieram de denominações muito rigorosas, muito legalistas, deixaram todas aquelas leis, aquelas regras, aquelas coisas, né? O cabelo, não pode cortar o cabelo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, deixaram. Porém, trouxeram o espírito do legalismo. E aí fazem o quê? Procuram, no meio da sã doutrina, práticas, né? E transformam em leis, em regras. E aí impõem isso, tentam impor isso nos irmãos, numa assembleia, e aí isso pode causar divisão, isso pode causar problema, né, discórdia e tudo mais. Por quê? Porque, na verdade, só mudaram as leis. O legalismo veio junto. Então precisa ficar muito atento, principalmente os que saem de religiões legalistas. Ficar muito atento com isso. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.